E a gente, o bate-papo do último bloco de hoje é com a terapeuta, trainer, Margarete Marsali, que vai falar um pouquinho sobre as vantagens, né, os ganhos, né, que os treinamentos em programação neurolinguística têm trazido para muita gente, né? Um trabalho que ela vem fazendo aqui em Linhares, que vem sendo desenvolvido e que tem dado bons resultados. Tudo bem, Margarete? Tudo jóia, Cláudio. Margarete, a PNL, que não é enfim, uma ferramenta que tem sido usada tão recentemente, já tem um bom tempo, né? Mas Sim. assim, as vantagens, os frutos são inúmeros, né? Sim. A programação neurolinguística, que é a PNL, ela surgiu mais ou menos nos anos 70. Né? E o que a PNL estuda? O que ela faz? Ela literalmente estuda o que faz parte do nosso dia a dia. Ela fala do sistema nervoso e da linguagem. E há uma forte interação entre o sistema nervoso e a linguagem. Todos os nossos comportamentos, pensamentos, eles são criados através do nosso sistema nervoso. E esses padrões, que a gente chama de programação, eles interferem diretamente no resultado que a gente obtém. Você está dizendo, então, que eu já ouvi até essa frase de que a gente é o que a gente pensa, é mais ou menos isso? Aquilo que a gente está acostumado a pensar, que a gente carrega dentro da nossa imaginação, exatamente se reflete no nosso comportamento. É basicamente isso, porque a PNL é o estudo da estrutura da mente. É como se fosse o estudo da estrutura inconsciente que as pessoas fazem para obter sucesso. E aí você pode perguntar, tá, mas para que aprender PNL? Para que estudar isso? Para que saber isso? Primeiro, para a gente ter escolhas, porque quanto mais escolhas eu tenho, mais opções, o cérebro sempre faz a melhor escolha. Depois, para a gente trazer os nossos recursos internos, aquilo que a gente tem dentro da gente e que às vezes a gente não sabe. Desenvolver habilidades, mudar comportamento, traçar metas. Habilidades que a gente acha que às vezes nem tem, né? Às vezes acha que a gente nem tem. E como o Dr. Milton Erickson sempre falava, que foi um dos estudados pela PNL, ele disse que nós temos todos os recursos para a gente fazer o que quiser. Qualquer coisa. Qualquer coisa. E se a gente não tem um recurso, uma habilidade, a gente pode desenvolver. Pois é, eu já ouvi alguém dizer que assim, o ser humano ele é capaz de tudo. Não é uma frase vazia, então, né? Não Isso é possível. É possível. Dentro do estudo, por exemplo, a PNL é um conjunto de técnicas, é uma ferramenta em que você pode usar tanto na saúde, na educação, na área pessoal, profissional. E como é uma técnica, você aplica essa técnica e você tem um resultado de acordo com o que você desenvolve, positivo ou negativo. Ou seja, a máxima da PNL é o processo de modelagem da excelência. O que significa isso? Se uma pessoa no mundo pode fazer alguma coisa, qualquer outra pessoa pode fazer. Aquela pessoa que fez não é melhor que o restante, é mais ou menos isso. Ela tem todos os recursos que ela precisa para desenvolver o que ela faz. E se eu sou capaz de fazer alguma coisa, se você entender, se você me modelar, digamos que a PNL é a modelagem da excelência, entender como é que eu faço isso, qual o processo, de que maneira que eu faço, você também é capaz de fazer o mesmo processo. Porque você tem os recursos para isso. E aquilo que você não tem, você pode desenvolver. Nós somos capazes de desenvolver isso. Olha que interessante. A gente falava aqui um pouco antes da gente iniciar a entrevista que as emoções têm um peso muito grande nesse aspecto, né? De desenvolver essas habilidades, né? Sim, normalmente nos treinamentos eu trabalho muito falando sobre o estado emocional, o estado de presença, que é você realmente ficar presente, ficar conectado. Por exemplo, se você define um resultado que você quer na vida, tem um objetivo, uma meta para traçar, o que é que vai interferir nesse seu resultado, nesse seu objetivo? Os obstáculos que a gente tem aí, né? Isso. Você traçou um objetivo, traçou uma meta. O que é que vai interferir no resultado daquilo que você deseja? São as decisões que você toma, não é? O que vai interferir nas decisões que você toma? O que está acima disso? O seu estado emocional. O seu estado emocional interfere nas decisões que interferem no resultado. Olha aí. Então, logicamente, se você tiver um estado emocional propício, um estado de excelência, calmo, tranquilo, um estado em que você tem condições de agir a algo e não de reagir sem controle das ações, você está num estado emocional para você atingir um objetivo com mais facilidade. Então você pode trabalhar respiração, pode trabalhar estado de presença, relaxamento, está consciente mesmo daquilo do presente. Pois é. Sua consciência. Também já ouvi dizer que quando a gente age por emoção, né, por impulso, algumas pessoas usam dessa forma, a gente acaba agindo errado, né? Seja nas mais diversas coisas, até na hora de comprar uma mercadoria, por exemplo, um objeto,
eu agi por impulso, por emoção. Mais ou menos é isso, é controlar essa emoção que está dentro da gente. Por exemplo, você falando em comprar um objeto, claro que a venda ela é literalmente emocional, a decisão é emocional. É praticamente 100% emocional, né? A decisão é emocional, a gente não compra pela razão, compra pela emoção. O estado emocional, se ele tiver, por exemplo, todos os estados emocionais, todos os humores, todos os sentimentos, eles têm que ser observados. Não existe sentimento bom ou ruim. A tristeza é a tristeza, apenas a tristeza. Não significa que a tristeza é ruim e a alegria é boa. Depende do ponto de vista. A tristeza é a tristeza, a alegria é a alegria. Por exemplo, se eu ficar julgando que eu não posso ficar triste, o que está acontecendo comigo, que eu tenho que sair dessa tristeza, o que está aqui. Não. Se eu percebo, se eu observo, o que essa tristeza está querendo me dizer? O que está acontecendo comigo que eu estou sentindo isso? Essa preocupação, essa tristeza, esse sentimento. Todo sentimento é como se fosse um mensageiro, ele quer nos dizer alguma coisa. Ele tem que ser observado. Nem sempre é uma coisa ruim. Nem sempre é uma coisa ruim. E se você mascara, se você não dá ouvido, se você ignora, se você vai passando por cima, uma hora aquilo vai vir à tona, vai explodir, vai gerar um problema maior. Então, se esse sentimento está ali, ele quer te trazer alguma coisa. Ele tem uma informação. Tem até uma metáfora que diz, posso dividir? Claro, à vontade. Tem até uma metáfora que diz que dois reis de reinos diferentes, um tinha um filho e o outro tinha uma filha. Os dois se apaixonaram. Só que os dois reis eram inimigos, eles não permitiam que houvesse o casamento. Um belo dia chegou um mensageiro num dos reinos, dizendo que a filha dele ia se casar com o filho do outro rei. O rei ficou com tanta raiva que ele literalmente mandou matar o mensageiro na hora. Quando ele tirou, eles ficam com a máscara, quando ele tirou a máscara, ele viu que era a filha dele. Quando ele viu que era a filha dele, já não estava mais tempo. E aí ele foi saber por que ela tinha feito isso. A intenção dela era alertar o pai dela para poder ver se ele aceitava o casamento dele, porque ela era apaixonada pelo filho do rei. Só que ele ficou com tanta raiva que ele não ouviu o mensageiro, ele matou. E normalmente o que a gente faz com esses humores, com esses sentimentos que vêm com a gente? A gente não dá ouvidos, a gente mascara, a gente não sabe se o que está acontecendo comigo, por que essa preocupação, por que esse sentimento de angústia. Simplesmente ignora ou mata o mensageiro e depois não tem mais jeito de você tomar uma, como se diz, uma melhor solução daquilo, uma melhor providência. Tá vendo? Então, dê ouvido, percebe o que está acontecendo com você. Todo humor, todo sentimento, eles trazem alguma mensagem para o nosso sistema. Ele tem algo a dizer ali. Que interessante. E normalmente, com aquele impulso daquele estado emocional, você não dá ouvidos e acaba não atingindo o objetivo que deveria atingir. Bom, e nesse contexto, né, a PNL é interessante que ela trabalha com são inúmeras ferramentas, né? Várias técnicas, né, um conjunto de técnicas que você pode... Às vezes você quer mudar um comportamento. Algo que você faz e que não está de acordo com o seu contexto, no seu ambiente. Você pode usar as técnicas da PNL para mudar o comportamento, para desenvolver uma habilidade, para potencializar aquilo que já é bom em você e para identificar aquilo que ainda pode ser melhorado. Enfim, se você me perguntar assim, o que eu posso usar a PNL? Para que eu posso usar? Para todas as áreas, em qualquer contexto, você pode usar a programação neurolinguística. É uma ferramenta literalmente completa que você usa. Ela começou usando a nível de indivíduo, depois ela foi para as organizações, para o esporte, cultural, enfim. Está em todas as áreas. Ela estuda literalmente o processo mental que a gente faz para obter sucesso. A estrutura desse processo mental. Porque se você faz algo muito bem feito, provavelmente se eu te perguntar, você vai dizer, sei lá, eu faço dessa forma. Você não tem consciência de como você faz. É automático, né? Automático. Esse processo inconsciente, ele tem uma lógica. E essa lógica é identificada através dessas técnicas e replicada por outras pessoas que pode ser usada. Que bacana, né, gente? Ou seja, dá para melhorar aquilo que já é bom, inclusive. Dá para melhorar aquilo que já é bom. Então, gente, não tem nada que você não possa fazer, né? Quem tem medo, às vezes, não vou desenvolver tal atividade porque eu não consigo, eu não sou capaz disso, não vou encarar aquela prova porque eu não vou conseguir, isso não há motivo para isso, né? O interessante é você identificar o que está acontecendo com você, ficar mais presente, parar de sofrer pela ansiedade. Deixa o futuro chegar, né? Deixa acontecer. Já basta cada dia o seu mal, né? Assim, cada dia o seu momento.
Porque, literalmente, se eu fico preocupada com o que vai acontecer, eu não estou vivendo no presente. E, normalmente, pesquisas mostram que 80% em média do que a gente se preocupa que vai acontecer não acontece. Olha aí. Não acontece. Em média, 7% do que a gente se preocupa realmente vai acontecer. O que a gente pensa que vai acontecer, acontece por interferência nossa. E os outros 6% que realmente tem que acontecer. Tá vendo? Literalmente, as coisas que estão fora do nosso controle. Ou seja, a maioria, mais de 80%, é uma preocupação sem necessidade. E aí o corpo sente, porque tudo que você processa mentalmente, o seu corpo vai sentindo. E acaba, às vezes, por comprometer até o objetivo que você tem em mente, o resultado lá na frente. Né? Ao invés de você usar esse tempo para você ficar presente, respirar, relaxar, ficar vivendo aquele momento. Viver o presente. Você acaba ficando ansioso por um problema futuro, porque o cérebro ele faz o quê? Ele aumenta aquela imagem, naturalmente, a imagem de um padrão negativo, porque a gente não se preocupa com o que vai dar certo. Coisa positiva ninguém se preocupa, né? Seria maravilhoso. Nossa, vai dar tudo certo, maravilha. Mas não. O nosso padrão de funcionamento é com o negativo. Então a gente se preocupa que vai dar errado, aquela imagem aumenta e o nosso cérebro inconsciente, ele aprende por imagem. Como Freud dizia, 95% do aprendizado é a nível inconsciente. E o inconsciente aprende por imagem. Por imagem. Imagina, se eu crio aquela imagem, mostro aquela imagem, aquela preocupação daquele problema, ele vai sentir, vai captar aquele problema e a probabilidade de aquele problema acontecer é maior. Interessante, tá vendo? É bem... São os monstros que a gente vai pintando aí, né? A preocupação do dia a dia, que a gente tem que começar a dominar. Bom, tudo isso que a gente conversou aqui com a Margarete, a gente vai ter oportunidade muito em breve, né? Já aproveitei a entrevista aqui para poder anunciar, ela vai ser uma das nossas colunistas, né? Você está acostumado a ver as colunas aí todos os dias, um tema diferente. A Margarete vai estar conosco também nesse cast de colunistas, trazendo um pouquinho, né? Pelo menos um resumo daquilo que ela trabalha, né? Com os seus atendimentos, com os treinamentos em PNL, trazendo um pouquinho para que você também possa, pelo menos, se motivar, né, ir em busca dos seus sonhos e viver o presente, né, Margarete? Exatamente, e ficar no presente. Os treinamentos, eles são bem amplos, né, Cláudio? Ele tem atendimentos específicos, né, como atendimento especializado com a base da PNL, da Programação Neurolinguística. Tem também o treinamento de oratória, que nós já falamos sobre ele. Aprender a falar em público, Aprender a falar em público. Se comunicar melhor. Não só em público, mas se comunicar com as pessoas. Se comunicar de modo geral, né? Isso. Bacana. O próprio treinamento de PNL, que é um treinamento mais amplo, que você vai aprender como é que nós podemos nos relacionar melhor com os outros, como é que a gente processa os nossos pensamentos, como é que a gente pode se colocar num ponto de vista diferente do meu. Porque quando eu tenho só a minha perspectiva, só o meu ponto de vista, fica muito limitado. Um ponto de vista diferente do meu, no segundo e numa terceira posição, fica amplo. Te dá uma outra... Todas as percepções, elas são corretas, porém elas são incompletas. Então, quando eu consigo me locomover por essas perspectivas, eu tenho um conhecimento maior do que está acontecendo e eu consigo entender o outro e me relacionar mais com o outro. Numa posição mesmo de empatia, que é desenvolver inteligência emocional, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro de forma cognitiva e de forma emocional. Pensar como o outro pensa e sentir como o outro pensa. E essa capacidade a gente consegue fazer ampliando essa percepção e se colocando no lugar do outro. Isso também a gente aprende nessa ferramenta que é a PNL. Uma ferramenta realmente completa. Margarete, vou agradecendo a você pela participação de hoje aqui nesse bate-papo. Como eu disse, ela faz parte agora da nossa equipe, vai estar nas próximas semanas, né, gravando os seus quadros, né, as suas colunas semanais, e aí você vai ter a oportunidade de acompanhar um pouco mais, toda semana, um assunto diferente, pelo menos uma pincelada de cada assunto, de cada temática. Margarete, obrigado pela presença aqui, viu? Eu que agradeço, Cláudio. Tá, joia. Bom, quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho da Margarete, Margot, como mais conhecida, né? Ela pode acionar as páginas, né? Inclusive no Facebook, é Mente Performance, não é isso? Mente Performance. Mente Performance, você pode acompanhar, ver um pouquinho o trabalho, o resultado desse trabalho com programação neurolinguística que ela tem desenvolvido aqui em Linhares. Mais uma vez, obrigado pela presença. Nada, eu que agradeço. Obrigada. A você da Grande Vitória, que nos acompanha sempre pelo canal 20 via RCA, eu agradeço a audiência de sempre. O pessoal de Linhares e região, continue interagindo conosco. Acesse nossa página no facebook.com/tvcinlinhares. Esta entrevista e o nosso conteúdo estão disponíveis também no nosso canal direto no YouTube. Já o telefone da redação
Aparece aí mais uma vez, 3373-2000. Obrigado pela sua audiência, viu? Até o próximo encontro. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.